boa noite. Boas-vindas. Vamos bater um papo sobre meditação. Oi, desculpa. Vivi, Daniel. Sejam bem-vindos. Oi, Bru. Sara. Boa noite, minha gente. Vamos começar daqui a pouquinho. Falar sobre esse tema aqui. Tá na moda, né? Tem tanta gente falando sobre meditação, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, que tantas práticas voltaram assim a uma reflexão mais ampla. E aí eu pretendo falar para além do que tá na moda, né? Da minha prática mesmo, da minha vivência, das minhas inspirações, quem sabe mais pessoas podem também se inspirar. Obrigada, Ju, obrigada, me produzir aqui para esse encontro com vocês. Aproveita essa oportunidade, né? Eliana, bem-vinda. Quero, sabe, gente, contar para vocês, até escrevi um pouquinho sobre isso na chamada ali da live, no feed. Faz exatamente 1 ano que eu conheci a meditação a partir da perspectiva de grandes mestres. Claro que eu já tinha vivenciado várias experiências com a meditação, já tinha feito muitos retiros e, por exemplo, né, recentemente, assim, antes da pandemia começar, eu tinha passado 10 dias num retiro em que nós meditávamos todos os dias durante 30 minutos pela manhã e depois meditávamos mais em outros momentos do dia, tínhamos meditações ativas e tudo mais, além da meditação silenciosa. Mas eu não conseguia integrar na minha vida. E aí, por que desta vez, né, há 1 ano, eu realmente aprendi, internalizei de uma outra maneira, justamente pelas inspirações. Então, por isso que eu tô aqui com vocês. E não é a primeira vez, né, quando nós tivemos aí 100 dias de meditação, quando eu vivenciei 100 dias de meditação e compartilhei com vocês um evento no YouTube, a Jana que tá por aqui participou, obrigada, Jana. Quem mais? A Lu do Espaço Shakti, o César, que é um querido também, um amigo. E aí a gente falou sobre as nossas vivências com meditação. Depois eu já promovi encontros de meditação. Sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, eu convido as pessoas a refletirem sobre essa perspectiva da meditação e, quem sabe, integrarem em suas vidas. Mas hoje é um dia realmente muito especial, porque faz 1 ano que neste evento participavam Monja Coen, Domingos Cunha, Roberto Crema e Cacá Verá. São mestres espirituais, são pessoas muito avançadas na jornada do autoconhecimento, tanto em relação a si mesmos, quanto também em relação à partilha dos conteúdos vivenciados, né? Então, são pessoas que se dispõem a ensinar as pessoas dispostas a aprender. E aí, em um evento, eles reunidos, no finalzinho, quando a pessoa que estava assim, selecionando as perguntas, tomou uma que eu falei, uau, essa vai ser realmente maravilhosa. Ela diz assim para eles, né? Então vocês, por favor, me respondam, quando é que vocês se tornaram mestres? Quando vocês se tornaram mestres? Porque, como eu disse, são mestres, são professores. E aí todos eles citaram a meditação. E foi uma pergunta que estava ali no chat, então não foi algo assim que, né, eles combinaram para conversar, não. A Monja Coen começou, depois veio o Domingos, depois o Roberto Crema e por último o Cacá Verá, e todos eles disseram sobre o divisor de águas na vida deles ter sido a meditação. E eu achei realmente muito, muito, muito incrível que esta oportunidade que está aí para todas as pessoas, né? Está disponível. Por que não começar? E eu vou explicar um pouco mais sobre o que eles disseram naquele dia. Eu vou só colocar meu fone, que eu acabei de perceber que tô sem, e isso vai ajudar depois. E aí, me escutam? Tudo certo? A transição
pro fone? Me deem um feedback aqui. Aí a Bru tá falando, já faz tudo isso daquela live. Pois é, Bru. 100 dias quando a gente fez aquela live. Ah, então tá, Jana, obrigada. Então, para quem tá entrando agora, boas-vindas. Eu tava aqui esperando vocês chegarem para começar a contar com mais detalhes sobre como os grandes mestres que eu escutei há um ano num evento, que foi um evento promovido por uma empresa, acho que de coaching, não sei, mas o evento chamava Líder de Si Mesmo. E aí, nesse evento, esses grandes professores compartilharam no finalzinho sobre essa experiência do quando se tornaram mestres de si mesmos, né? A pergunta era genérica, assim, quando se tornaram mestres, mas todos eles disseram que para se tornarem mestres, em relação às outras pessoas, se tornaram mestres de si mesmos. E a Monja Coen disse assim, que ela percebia, fez um retiro de silêncio, acho que foi também de 10 dias de silêncio, e nesse retiro só de meditação, né, ela percebeu que ela não tecia a própria vida, né, que era como se ela não tivesse, como se ela tivesse sendo levada pela vida, e ela resolveu, a partir dali, tomar posse da própria vida e tecer com as linhas que ela escolhesse. Aí o Domingos Cunha diz sobre o encontro com a própria essência, assim como o Roberto Crema, que diz que há 40 anos medita todos os dias 1 hora, sem isso. E aí eu digo, uau, como assim 1 hora de meditação? Também o Cacá Verá, que diz que há muitos anos, acho que mais de 30 anos, vem meditando também com consistência. Todos eles disseram sobre a importância de meditar com consistência. E o evento nem era sobre isso. Mas esse evento aconteceu num sábado de manhã, que foi dia 15 de junho do ano passado, e eu realmente tive assim uma virada de chave. Falei, isso está disponível. Eu já vivenciei essa experiência tantas outras vezes, e por que não colocar como uma prática cotidiana? A gente estava no auge da pandemia, não que a gente deixou de estar no auge da pandemia, que coisa triste que a gente continue, talvez em lugares até piores, mas isso também me mobilizou, porque eu estava em casa, e tudo estava promovendo, né, que a gente pudesse voltar para dentro. E aí, desde então, eu comecei a empolgação logo de cara e depois largar a mão, como às vezes acontece, já tinha me acontecido outras vezes. Então eu me organizei em relação a que horário eu poderia vivenciar esse processo com consistência, decidi que faria antes. Opa! A Jana tá falando que o som sumiu. Voltou? Ele deu um pi aqui pra mim também, Jana. Ai, obrigada pelo feedback. Se sumir de novo, vocês me falam que eu tiro o fone. Ih, o som tá parando e voltando. Vou tirar o fone, tá? Peraí. Vamos ver se o som vai voltar e talvez ele fique mais baixo, mas ok. Eu vou falar mais alto, então, mais pertinho aqui do celular. Onde eu tava mesmo, gente? Me ajuda? Perdi a linha. Me conta. Tem um tempinho para que vocês escrevam, então vou esperar. Tem gente chegando por aqui, boas-vindas. No contexto da pandemia, de me organizar para meditar, certo? Pera aí, gente, que eu vou pedir pro Diogo me trazer o fone de ouvido com fio, que aí vai ficar melhor. Tô mandando mensagem para ele. Pronto, voltei. Então, aí eu comecei a me organizar para que eu colocasse mesmo na rotina. Obrigada, viu, Bru, por me lembrar.
E aí eu decidi que seria possível por volta de 6:30 da manhã, antes que as crianças acordassem. E assim eu fiz ao longo de vários dias e consegui ir ampliando os tempos e me organizando. Mas para além de contar aqui sobre como eu me organizei, né, a proposta dessa live é justamente compartilhar com vocês para quê? Para quê? Pronto, no começo eu realmente me inspirei nos grandes mestres e disse, quero me tornar mestre de mim mesma também, quero ter consciência da minha própria existência de uma maneira que está aí disponível, como eu disse, e que está aqui todo dia, eu posso exercitar isso diariamente. Eu fiquei realmente muito empolgada, e nos primeiros dias é realmente empolgante. No entanto, para manter essa consistência é um grande desafio, e eu disse a vocês que eu ia dizer para que meditar apesar dos desafios. Nós temos uma ideia, quando a gente começa a meditar, é muito comum a ideia de que nós vamos vivenciar, assim, a parte gostosinha, zen, a parte iluminada da coisa. E não necessariamente. Muitas vezes nós vamos entrar em contato justamente com o desconforto do quanto a gente pensa, do quanto nós temos uma agitação e uma ligação muito profunda com o fazer, o quanto a gente não dá conta de parar e relaxar, o quanto a gente não dá conta de estar presentes mesmo, né? Então, essa percepção ela é muito incômoda e muitas vezes nos leva a parar de meditar. Então a gente precisa ter uma consciência de que sim, nós vamos oscilar. Em momentos vai ser maravilhoso meditar, em outros momentos você tem vontade de sair correndo e falar, pra que eu tô aqui? Vou fazer outra coisa. No entanto, quando a gente se dedica a continuar, nós vamos entrando em contato com justamente a impermanência, que tudo passa, tanto o bem-estar durante a meditação, a alegria, o contentamento, os insights que vêm, passam, quanto também o desconforto, quanto também a angústia, quanto também a raiva, a tristeza que muitas vezes emerge no momento da meditação. Então, para além da gente se conectar com essa proposta, por um viés assim de, vou meditar para ter bem-estar, para ter calma, para ter presença, que seja, eu vou meditar também para conhecer aquilo que há dentro de mim. E aí eu fiz aqui uma anotaçãozinha de 10 coisas que eu considero assim essenciais das descobertas que eu fui fazendo ao longo desse 1 ano de prática diária com a meditação. Eu coloquei aqui 10, mas claro que existem um tantão de outras coisas e com certeza essa é uma percepção muito individual, né? Para algumas pessoas vai haver aqui alguma conexão, se alguém daqui já medita e talvez se identifique, outras pessoas falam, não, isso também não aconteceu comigo, isso para mim não é assim. E aí eu quero até que vocês coloquem aqui nos comentários, se alguém já medita, avisa aqui, fala, medito, porque depois você pode também contar a sua experiência por aqui, tá? E se alguém não medita ainda, mas deseja meditar e se inspira aqui por esses paraquês que eu separei, também me avisa aqui nos comentários que depois eu vou ler, tá bom? Oi para quem tá chegando por aqui. Então, em primeiro lugar, eu coloquei aqui, olha, para encontrar-se diariamente consigo. Sabe aquela expressão assim, nossa, eu tô fora de mim? Ou quando a gente diz assim, nossa, aquela pessoa tá fora de si, ela tá, muito, muito desequilibrada, tá fora de si. Essa é uma expressão que é comum, mas a gente não se dá conta do que isso significa, né? Muitas vezes isso quer dizer que a gente não para estar dentro, porque o tempo todo a vida, o mundo, os estímulos que a gente lida na vida, eles nos puxam, nos chamam para fora. E poder parar todos os dias para entrar em contato consigo, por isso que eu digo que eu tomo essa prática como uma prática de autocuidado, porque todos os dias eu posso dedicar que sejam 5 minutinhos para parar e encontrar comigo mesma. Essa é uma oportunidade que parece que está disponível e está, mas a gente não consegue geralmente, dedicar um tempo para si. E esta é uma oportunidade, parar e encontrar-se consigo. Uma segunda coisa, um segundo aspecto, silenciar, a gente pode meditar para silenciar o ímpeto da reatividade.
A gente pode ir se dando conta da possibilidade de parar com o que sente antes de tomar alguma atitude. Porque quando você está ali, dedicado à meditação, e você colocou, por exemplo, um tempo, é importante pré-determinar um tempo e colocar no despertador. Tem alguns aplicativos, eu uso um aplicativo que bate o sininho para não ficar aquele barulho do despertador que incomoda. Então, você se pré-determinou ali, por exemplo, 5 minutos de meditação, 10 minutos, 20, meia hora, quanto for o tempo que for possível para você. E aí, nesse instante, enquanto o sininho não toca, você não vai sair, porque você se determinou a isso. E esse é um treino para que você silencie ou então amenize o ímpeto dessa reatividade que muitas vezes nos toma. O problema não são as emoções, o problema é a maneira como a gente reage a elas, a maneira como a gente responde a elas. E aí, quando a gente pratica a meditação com consistência, nós temos a possibilidade de ir exercitando. Não significa que quem medita não é reativo ou não tem ímpeto emocional, não é isso, mas é uma oportunidade de praticar o que é estar com o que sente antes de tomar alguma atitude. E não é assim que a gente diz, nossa, precisa pensar antes de agir. Eu percebo que a gente precisa sentir antes de agir, não é só pensar, porque o que eu estou sentindo, o que eu faço com isso, né? Então, estar aí. Estar. Vou ler aqui o que a Jana compartilhou. Quando você encontra com o silêncio meditativo, é um bálsamo diário que você se oferece. Exatamente, Jana. Essa oportunidade de se encontrar consigo, né? Que seria ali esse primeiro aspecto que eu elenquei. É realmente um tempo, é um time, assim, de estou comigo e não abro, sabe? É aquele momento em que eu me comprometo a estar comigo, haja o que houver. Eu sentindo o que eu estiver sentindo, eu estou comigo. E esta é uma grande oportunidade para exercitar e também nas outras vivências do nosso cotidiano para que a gente possa praticar aquilo que a gente aprendeu durante a meditação. Aí algumas pessoas estão dizendo aqui que começaram e pararam, a Ju já meditou, a Bru diz que medita, contou, né, que medita. Amor, você que entrou agora na live, eu mandei um WhatsApp, você não viu. Traz pra mim aqui o fone de ouvido que tá dentro da minha bolsa aí no quarto onde você tá, por favor. O fone com fio, o meu sem fio deu probleminha aqui. E aí, o terceiro aspecto que eu elenquei, ó. Para lidar melhor com o estresse. Esse aí vocês já ouviram várias vezes, a gente já escutou falar que meditar é legal para lidar melhor com o estresse. Esses dias eu até compartilhei um Reels da Monja Coen, que ela fala assim, que a gente precisa de menos oxigênio. A pessoa que medita com consistência, ela precisa de menos oxigenação do cérebro na hora de lidar com situações desafiadoras, com estresse. E isso significa, então, né, que a pessoa vivencia menos estresse quando medita com consistência. Então, sim, essa é uma realidade. Não significa que a pessoa que medita... amor, esse não dá, tem que ser o fone meu mesmo do iPhone, que tá lá na minha bolsa, numa bolsinha interna. Será que vai achar? Vamos ver. Então não significa que a gente, quem medita é melhor para lidar com estresse do que o outro. Não, é melhor do que si mesmo, né? Então eu me considero mais apta agora para lidar com estresse do que antes. Eu não tô me comparando com outra pessoa, tá? Opa, show! Obrigada, amor. Vou ver se talvez fique melhor para o áudio depois, quando for também lá pro Spotify. Pronto. Escutam? Tô no terceiro ainda, hein? Eu disse que eu separei 10. Achei que essa live ia ser bem rapidinha, pelo visto. Tô me demorando aqui. Vamos lá com essas questões de vai e volta, iPhone só. O quarto aspecto. Para se conectar à linguagem da alma, que é a intuição. Nós conversamos com a nossa alma e com a espiritualidade através da nossa intuição. É aí que a gente capta as mensagens que estão disponíveis e a gente canaliza a partir da intuição. E quando a gente para meditar, existe um canal direto de ativação
espontânea e instantânea com a nossa intuição. E quanto mais medita, então, mais contato com a nossa intuição nós vamos ter, mais habilidade para distinguir se são só pensamentos, se são só antecipações imaginativas ou se são realmente intuições. Esses elementos todos que eu estou destacando aqui para vocês são elementos que eu elenco a partir, falei isso ainda há pouco, mas outras pessoas chegaram, então vou retomar. Não está em nenhum livro isso, tá? Isso está no meu livro aqui interno, a partir das minhas experiências, a partir das minhas vivências. Pode ser que você não elenque dessa mesma maneira. E também eu não estou dizendo que existe uma ordem, em primeiro lugar, em segundo. Não, foram 10 itens mesmo que eu elenquei. Então, já falei sobre 4, nós vamos para o quinto, que é para enxergar melhor a realidade tal como ela é. Quando a gente para meditar e inclusive para perceber os nossos pensamentos, a gente se dá conta do barulho mental que nós vivenciamos. A gente se dá conta da quantidade de ruídos que a gente experimenta ao longo do dia, porque, veja, se eu parei para meditar durante 5, 10, 15, 20 minutos, que sejam, e tudo aquilo vem à minha mente, não significa que nos outros momentos, quando eu estou fazendo algumas coisas, esses pensamentos não ocorram. Eles ocorrem também, só que a gente não para perceber. E quando a gente para meditar, a gente observa essa realidade. E aí, esta observação da realidade do pensar, do exagero que nós temos de ligação com o pensar, também nos ajuda a perceber a realidade dos relacionamentos, a realidade das intenções, a realidade das interações que nós temos pela vida. Então, não é só algo que a gente percebe ali durante a meditação, mas que também se transpõe depois para a nossa vivência cotidiana. Item 6. Para cultivar o silêncio. Não disse ainda há pouquinho que a gente pensa e existe um barulho imenso na nossa maneira de estar no mundo, uma conexão muito primeira, muito imediata com os nossos pensamentos, um apego aos pensamentos, uma fantasia de que todos os nossos pensamentos são realidade. A gente então começa a cultivar o silêncio e curtir e a desfrutar o que é estar em silêncio, mesmo quando há muito barulho externo. Quando você pratica a meditação há mais tempo, assim, você é capaz de estar no teu silêncio, mesmo que tenham crianças gritando, mesmo que tenha a televisão ligada, mesmo que tenha o barulho do passarinho, mesmo que tenha o barulho do caminhão passando na rua, enfim, que seja. A gente consegue parar e estar em silêncio. Então, o nosso silêncio interno, ele não fica mais tão atrelado à demanda externa. Eu só consigo me concentrar, silenciar, se tudo estiver também ao meu redor favorecendo. E essa é uma tendência que nós temos quando a gente vivencia um processo terapêutico, por exemplo. É muito comum que a gente espere que tudo ao redor se ajuste para então suportar as minhas mudanças. Sendo que, na verdade, é muito comum que as minhas mudanças mobilizem também mudanças ao meu redor. Não dá para esperar que o entorno mude, não dá para esperar que haja silêncio absoluto para que eu cultive o meu silêncio interno. Não há para esperar que todos os estímulos externos cessem, para que então eu consiga também cessar o meu movimento interno. Então é muito, muito importante tomar consciência dessa possibilidade de estar em silêncio, mesmo que o barulho seja incômodo fora. 7, para cultivar a escuta. Por quê? Quando eu silencio, eu posso então também exercitar a escutar aquilo que emerge de dentro de mim. E bom, se eu começo a escutar o que emerge de dentro de mim, sejam os pensamentos, sejam as sensações, porque emergem conteúdos sensoriais mesmo, a perna que dói, o nariz que coça, a coluna que incomoda e você se ajeita daqui, se ajeita dali, e aí existe um formigamento, e existe um aquecimento, você aquece de repente, às vezes acontece, um frio. Então, tanto a gente passa a escutar o nosso corpo, quanto também as nossas emoções, quanto os pensamentos. Então, essa escuta da nossa integralidade também permite que, pouco a pouco, a gente também vá melhorando a escuta na relação com o outro.
O oitavo aspecto, para conhecer o fluxo dos próprios pensamentos. Eu disse isso ainda há pouco, ali no item 5, né, sobre conhecer a realidade tal como ela é. Também assim, voltando a dizer aqui sobre os pensamentos, a gente passa a conseguir observar esse fluxo sem tanto apego, como eu estava dizendo no item 5. A gente tende a acreditar que tudo aquilo que a gente pensa é uma realidade. E quando a gente para ver de fora, nesse lugar de observador que a gente ocupa durante a meditação, é muito, muito incrível perceber que o pensamento não sou eu. Então, às vezes, eu tenho pensamentos, eu, você e todo mundo, nós temos pensamentos de baixa apreciação em relação a si mesma. Então, você acha que você não é merecedora, você acha que você é sempre culpada, você acha que você não pode confiar em si, enfim. Então, quando a gente começa a pensar essas coisas, eu acho que, são pensamentos, são julgamentos. A gente acredita nisso. E quando você para observar esses pensamentos, eles ficam separados da identificação com você. Você está ali parada e o seu pensamento está ali funcionando, criando etiquetas para a tua existência. Quando você começa a perceber que essas etiquetas não estão grudadas no teu ser, que são só etiquetas, há uma possibilidade de você se afastar, nem que seja 1 milímetro desses pensamentos e se desidentificar deles e poder se perceber em essência, não em relação àquilo que você julga que é. E você vai entrando, como eu disse lá no primeiro aspecto, sobre encontrar-se consigo, encontrar-se com a própria essência. Encontrar-se com Deus, se você acredita que a tua essência é divina, que há uma centelha divina em você. Então é nesse momento que você se separa das coisas que você pensa a respeito de si, não só as coisas negativas, mas também como aquelas coisas que te envaidecem. Ah, porque eu sou muito maravilhosa, porque eu sou muito especial, porque eu sou melhor que todo mundo. Também às vezes existem esses pensamentos. E você descola a etiqueta de si e pode ver que há alguma coisa para além disso tudo. Eu sei que pode parecer muita viagem, mas é porque quando a gente medita, realmente existe essa possibilidade de expansão de consciência em relação ao fluxo dos pensamentos e da desidentificação com eles. E isso é muito, muito, muito libertador, mas muito libertador. Pode ser interessante experimentar, também por isso. Nono item. Para exercitar uma relação amigável com esses ditos pensamentos. Então, estou falando tanto deles, né? Comecei lá no item 5 e não parei de tocar nesse assunto dos pensamentos. Quando a gente passa a perceber que eles são etiquetas e que essas etiquetas servem para um determinado fim, como, por exemplo, para a gente sobreviver em algum ambiente, para a gente se relacionar com o outro com algumas proteções, a gente para de brigar com os pensamentos. E também para de ter apego, mas sim uma relação amigável. Eles são só pensamentos. Eu posso pensar, mas eles não precisam dominar. Assim como as nossas emoções são só emoções, elas não são aquilo que guiam a nossa existência, no sentido de que eu existo. Quando eu tomo para mim a emoção faz parte de mim, mas eu não sou a raiva, eu não sou a tristeza, eu não sou também a alegria. E eu também não sou tantas outras emoções e sentimentos que existem. E eu posso perceber que eu me relaciono de maneira mais amigável quando eu conheço os pensamentos, quando eu conheço as emoções e posso me desidentificar deles. 10º, tem mais, tá? Mas eu elenquei 10 aqui. Para desenvolver compaixão. Consigo, então, autocompaixão e compaixão com o outro. Esta prática de se tornar mais compassivo com aquilo que observa, que a meditação proporciona, e essa prática que vai contribuir para que você não se abandone, haja o que houver, e você continue respirando, haja o que houver. Esta é uma indicação que eu aprendi com o César, num curso que fiz com ele sobre meditação. Então, ele diz, o que vier, foi angústia, foi tristeza, foi raiva, continue respirando. E continuar respirando é o quê? Continue vivendo.
porque a respiração é a própria vida, é a expressão da vida na Terra. Sem respiração, não há vida terrena, material pelo menos, não é? Então, continue respirando, haja o que houver, continue vivendo, haja o que houver. Enfrentou uma dor, continue vivendo. Enfrentou uma dificuldade, um desafio, continue vivendo. Lidou com uma alegria, com um sucesso, continue vivendo. E assim a gente segue. E por isso, quando há uma prática consistente, a percepção e a lida com a impermanência é diferente. Ela é diferente do que quando a gente não está exercitado, sabe? Então, vem uma situação de alegria, muito apego, a gente se agarra a isso. Vai embora, a gente sofre. Aí vem uma situação de tristeza, a gente sofre, quer que vá embora. Daqui a pouco a gente quer se agarrar a uma nova alegria. Então, esse jeitão que a gente tem meio automático aí de lidar com a impermanência traz muito sofrimento, porque gera ansiedade pela coisa boa que vai vir e gera frustração pela coisa ruim que a gente está lidando. Então, quer mais desagradável e desconfortável do que viver em constante ansiedade e frustração? E não significa, então, que a gente lidando bem com a impermanência, a gente não tenha situações que nos levem a frustrações ou situações que nos levem à ansiedade. Não é isso, mas significa que a gente pode estar em contato com as frustrações e com a ansiedade de uma maneira menos identificada, com aquela consciência de que isso também vai passar, de que isso também é um processo da vida e que haja o que houver, não me abandono, entro em contato comigo e continuo respirando. Esta é a possibilidade que a meditação nos dá. Além disso, é uma prática de disciplina espiritual, de um contato profundo com a nossa própria existência, com a nossa ligação com algo maior que está aqui também sustentando a nossa vida. Também, aí são itens extras, tá? Que eu fui anotando aqui depois para além dos 10. É também a possibilidade de descansar no próprio ser, é a possibilidade de estar desperto, é um descanso desperto, não é um descanso adormecido, anestesiado, é um descanso que nos desperta para a possibilidade de estar aqui e agora, respirando, haja o que houver. E aí, antes da gente se despedir e eu ler um pouquinho os comentários que vocês foram deixando, se é que deixaram, eu quero ler um trechinho assim, curtinho, que eu li ontem de um oráculo da Mulher Selvagem, da Jennifer Perrone, numa cartinha que eu tirei depois da meditação, que é o silêncio. E aí eu achei que está tão conectada essa cartinha com o que eu ia aqui falar para vocês, que eu guardei ela para um trechinho dela para compartilhar. Preparem-se, quem ficou até aqui, se prepare, porque olha, vai ser um chacoalho. Muitas pessoas temem o vazio e por isso enchem cada parte da vida com atividades, com afazeres, falas, excessos e obrigações. Até aqueles raros momentos em que não há nada com o que se preocupar, estão voltadas para fora de si. Com isso, enchem suas vidas com a vida de outras pessoas, com novelas, com filmes, com músicas e com seriados. Não há espaço para o ser que existe dentro delas. Está tudo cheio, mas nada preenchido. Está tudo cheio, mas nada preenchido. Seria esse o seu caso? Jennifer Perrone. Então fica aqui, né, essa mensagem no final como um convite para a gente perceber se o tantão de coisas que nós estamos fazendo é para fugir do vazio, do medo do vazio existencial que a gente sente. E se essas coisas todas que nós estamos fazendo só estão nos preenchendo, ou se elas estão nos nutrindo. Fica essa reflexão. Nessa live eu não pretendo assim explicar como é que se medita, porque existem muitas maneiras, eu já compartilhei isso em outros espaços, mas era mesmo a intenção compartilhar o para que se medita.
Porque se você se identificar, se você se inspirar com esses praquês que eu compartilhei, com certeza você vai encontrar a forma que melhor se ajuste ao seu perfil, às suas possibilidades, à sua rotina, ao seu cotidiano. E você pode até contar comigo para isso, você pode me perguntar depois, pode me mandar uma mensagem, você pode me consultar a esse respeito, se for o caso, você me convida para uma sessão de terapia e eu dedico um tempo, um horário para você, a gente pode bater um papo a esse respeito também. E em outros tantos ambientes, você pode encontrar no YouTube tantas formas, tantas maneiras de meditar, mas a gente não sustenta uma consistência na meditação se a gente só se ligar no como meditar. Aquilo que nos guia é o para quê. Então é isto. Muito obrigada. A Bru está dizendo que... sim, agradecendo por eu apresentar, inspirar e ser parceira de meditação. Tantas vezes nós meditamos juntas e foi muito, muito, muito bom, Bru, contar com a tua companhia lá no início. A Bru também vai fazer 1 ano, porque eu meditei 1 semana sozinha e quando eu percebi que eu ia conseguir engatar na prática, eu convidei ela para também compartilhar comigo essa experiência e foi mais uma experiência que nos ajudou a crescer em relação. Meditar é sair de si para se encontrar, para encontrar-se. Que lindo, Bru, é isso. É isto. Deixa eu ver, tô aqui. A Fer tá contando que começa, para. Quem sabe, Fer, agora que você encontrou aí tantos paraquês, você consegue voltar e manter. Quem mais? Pronto, acho que eu já li todos. Então é isto. Obrigada pela companhia de vocês, pela escuta, pela disponibilidade também para aprender tantas coisas que são partilhadas. Obrigada, Ana. É isto. Então, gente, boa noite, um beijo e que vocês possam deixar que essas mensagens se integrem aí na existência de vocês. Beijão. Tchau, tchau.